Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e na bancada do Roda Viva de hoje temos a Keila Gimenez, que é colunista da Folha de São Paulo, Daniela Pinheiro, repórter da revista Piauí, Regina Augusto, que é diretora editorial do grupo Meio Mensagem, a Laura Kreff, que é da agência Box 1824, especializada em tendências de consumo e comportamento de jovens, o Daniel Bramati, que é repórter do Estado de São Paulo. Contamos também com o nosso cartunista, Paulo Caruso, além de tuiteiros que estão prontos a receber perguntas da rede social e os nossos convidados especiais, destaque Márcia Cavalari, uma velha amiga minha. Boa noite, Montenegro, 70 anos de Ibope, significativo num país como o Brasil. Você começou a fazer pesquisa num tempo que não havia pesquisa, não havia eleição. Hoje o Ibope é uma potência, está em toda a América Latina, faturamento anual de 250 milhões de dólares. Então, presumo que esteja tudo bem, presumo que você esteja numa boa fase. Então, você pode nos contar quem vai ser o novo prefeito de São Paulo? Olha, eu não tenho a menor ideia. Hoje as pesquisas eleitorais visam muito mais verificar testes de conhecimento. Alguns são conhecidos porque já disputaram várias eleições, outros são conhecidos porque tem programa na televisão. Eu já participei de muitas eleições e existem eleições que quem sai na frente termina na frente e existem eleições que o quadro muda totalmente. Então, hoje eu não te diria nem que existe favorito. Em São Paulo, você acha que o Serra não é o favorito? Eu acho que tem muito candidato desconhecido. O Serra certamente é um candidato forte, é um candidato que já disputou várias eleições, ganhou algumas, perdeu outras. Pela última pesquisa, tem uma rejeição significativa e é muito importante a gente aguardar. A campanha, eu acho que a agenda política desse ano está completa, com CPI, mensalão e eleição municipal. E agora só se fala em CPI e julgamento do mensalão. Acho que eleição vão começar a falar em agosto, final de julho, começo de agosto. E é prudente a gente aguardar. Essa sua prudência também é informada. Você deu uma famosa entrevista, um ano antes da eleição da Dilma, dizendo que o Lula não faria o sucessor, não faria a Dilma ser eleita, que quem ganharia era o Serra e que o PT estava à beira da destruição. Você aprendeu com essa entrevista errada? Aprendi muito. A entrevista estava mostrando um determinado momento, uma situação. É óbvio que a ânsia do jornalista não é analisar a pesquisa de hoje. A pesquisa de hoje já ficou velha. O que eles querem saber é o que vai acontecer, quem que vai para o segundo turno, quem vai ganhar. E ali, apesar de ter sido truncada, não vou reclamar da entrevista, porque eu acho que na política vale a versão, não o fato. Eu falei exatamente aquilo, falei outras coisas que não foram publicadas, a entrevista foi gravada. Disse até que o Lula estava se mostrando com uma popularidade recorde, e isso não saiu. Disse que ele não elegeria um poste, e naquela época tomaram a Dilma como poste, entendeu? Enfim, independente do que eu tenha falado, o que saiu foi aquilo e foi um erro e eu aprendi. Então, não tenho a menor ideia de quem vai ser o prefeito de São Paulo. Agora, Montenegro, quando o Lula vai ao programa do Ratinho tentar emplacar o Haddad e tal, o Lula já tentou eleger a Marta aqui em São Paulo, não conseguiu, foi eleito o Kassab, e ele agora tentando, quer dizer, mais uma vez, com outro perfil, né? Não um poste, porque o ministro tem uma folha de serviços aí conhecidos e tal, mas, enfim, você acha que isso tem uma repercussão? O Lula novamente tentando
emplacar um candidato. Me falaram um dia, comentaram que o fato da aparência física dele, depois da doença ter mudado, isso influencia as pessoas negativamente, assim, quer dizer, menos gente se identifica com aquele poder do Lula bem, saudável, agora esse Lula um pouco mais abatido fisicamente. Você acha que tem a ver isso ou não? Olha, tem a ver. Na verdade, o Lula, o PT, tem um eleitorado importante em São Paulo e em outras cidades e no Brasil como um todo. Mas cada eleição é uma eleição. Eu acho que, reafirmo que, na minha opinião, acho que a CPI e o Mensalão não vão ter uma influência assim direta nessas eleições municipais. Se fosse uma eleição presidencial, talvez até tivesse alguma coisa. Mas eleição municipal, a pessoa está querendo realmente um síndico, alguém que cuide do trânsito, da limpeza, que cuide da praça, que ele possa levar o filho no colégio, numa creche. A área que ele limita é uma área menor. Eu acho que o eleitor brasileiro é sábio, está sabendo distinguir o que é um prefeito, um governador e um presidente da República. Até o problema de segurança, ele acha que o prefeito pode ajudar iluminando mais as ruas e com guarda municipal, mas sabe que isso é da competência estadual e, às vezes, até federal, quando o problema envolve drogas ou outros tipos de crime. Enfim, o eleitor, eu acho que está preparado e o Lula já ganhou várias eleições, já perdeu tantas outras. Quer dizer, o Lula no ápice, 90%, 85% de popularidade, não conseguiu fazer a Marta aqui em 2008. Pode conseguir nessa eleição. Não sei se o problema da doença dele, o visual, tem hoje uma influência positiva ou negativa. Ele é uma pessoa super admirada, mas eu acho que o eleitor vai decidir sem Lula, sem fatos nacionais, vai decidir vendo o currículo de cada candidato, vendo a propaganda na televisão, os comícios, as passeatas, o programa de governo, e vai decidir com calma. E o papel da pesquisa aí é ir fotografando cada dia e ver se está tendo evolução ou não. Montenegro, o eleitor, seja ele no ato de votar, ou seja na hora de comprar um produto ou de assistir um programa de televisão, por trás dessa figura, que a gente chama ou de consumidor ou de telespectador, ou de eleitor, existem pessoas. A semana passada, o mercado publicitário teve o maior evento do setor, que foi o 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação, e você foi presidente de uma das comissões que justamente tinha como foco falar e estudar e pensar sobre o novo consumidor, que parece que está dando um baile no mercado, está dando um baile nos institutos de pesquisa, as pessoas não estão sabendo como lidar com esse novo consumidor. Uma das resoluções que você, à frente da comissão, colocou lá é que o mercado tem que ser mais proativo, ter mais iniciativa e não viver a reboque das mudanças que esse consumidor, esse novo consumidor, tem causado. Como que você vê isso? O Ibope está preparado para esse novo consumidor? Está preparado. A gente vem se preparando há 70 anos. Então, eu acho que o foco da minha comissão, como você citou, consumidor com a palavra, justamente mostrando que antes ele era passivo, você fazia as campanhas publicitárias, ele, inclusive, quando tinha que reclamar de alguma coisa, usava o saque e, às vezes, mandava por carta, demorava 3, 4, 5 meses. Hoje, o consumidor está super ativo, proativo, ele reclama em 15 segundos, ele quer interação, quer participar dos programas, quer estar conectado ao mundo via internet ou via telefone celular. E a gente tem várias métricas, seja para medir
a audiência da TV aberta e da TV a cabo. Nós é que medimos também a audiência da internet e estamos começando a nos preparar para medir o telefone. Apesar de que eu acho que a televisão ainda é uma coisa que você gosta de assistir em casa, porque você tem telas maiores, você pode assistir melhor um jornal, um filme, um jogo de futebol, mas o consumidor vai ser atingido, seja no trânsito, através de um celular, ou através de um iPad, ou já é atingido. E a gente tem que somar todos esses consumidores, esses telespectadores, independente de onde eles estejam. Eu acho que aí nós temos que valorizar mais ainda a profissão do pesquisador, que vai caber a ele. Aliás, um pesquisador que ainda não teve até hoje a sua profissão regulamentada, está lá no Congresso. Vai caber ao pesquisador juntar essas métricas todas e ajudar, sejam as televisões, as agências de publicidade, os anunciantes, a entender melhor esse consumidor. Cada vez mais eu acho que o papel da pesquisa é importante. Keila, você quer fazer uma pergunta, por favor? Quero sim, Montenegro. Você disse que o Ibope está aí há 70 anos. Eu queria entender por que o Ibope é sozinho nessa história de medir audiência em televisão. A Nielsen tentou entrar, outros institutos aí tentaram, teve o Data Nexus. O que acontece que não é possível vocês terem um concorrente e se isso é saudável para o mercado, se é sozinho? Olha, problema de pesquisa de audiência, porque a gente não tem concorrente na audiência, na pesquisa de audiência. Na audiência de televisão. Na pesquisa política existem vários concorrentes e na pesquisa de mercado mais ainda. No caso da pesquisa de audiência, como você tem uma amostra, tem investimento muito grande para cobrir um país como o Brasil, você tem todo o investimento em aparelhinhos, você tem que se preparar para essas novas métricas, etc. O investimento é muito pesado. Sim. Isso não é uma prerrogativa do Brasil. É assim no mundo todo. Nos Estados Unidos só tem um, na Europa, na Espanha só tem um, na Itália só tem um, na Inglaterra só tem um, e aqui no Brasil só tem um. Por quê? Porque é muito caro. Vou te dar um exemplo. Na verdade, se o Instituto é sério, é aprovado pelo mercado, pelos anunciantes, agências e redes, que inclusive auditam esse instituto periodicamente. Sim. Nós permitimos que eles façam uma auditoria através da Ernst Young para ver tudo, metodologia, os profissionais, o aparelhinho, a comunicação, tudo. Então, o mercado tem tranquilidade. É muito esquisito você comprar 2 termômetros para medir a mesma febre. Entendi. Então, você tem um, está dando 38,3 de febre, o outro está dando 38,2. O investimento é caríssimo para você chegar ao mesmo resultado. Sim. Então, se o concorrente for um instituto sério, do porte de uma Nielsen, por exemplo, vai ser uma coisa caríssima. O mercado vai pagar dobrado para ter o mesmo resultado. Então, ele escolhe um. O que eu soube foi que a Nielsen veio aqui e perguntou ao mercado, como perguntou no Chile, na Argentina. Se eles queriam um novo instituto. Vem cá, vocês estão satisfeitos? Estamos. Então não cabe ter 2. Isso aí, o que a gente tem que fazer é continuar fazendo o nosso trabalho de uma forma correta. No dia que o mercado quiser e não acreditar mais naquele termômetro, ele troca. Ô, Montenegro, E é importante que o mercado troque. Por exemplo, a Argentina agora está querendo, através do governo, se meter a fazer pesquisa. Sim. Não é papel de governo, quer dizer, isso não existe no mundo. Ainda mais na Argentina, onde os números da inflação não batem muito, os do governo com dos órgãos. Vocês chegaram a entrar na Argentina, o Ibope, não? Oi? Vocês chegaram a entrar na Argentina? Nós estamos na Argentina há mais de 10 anos. E aí, como é que ficou essa coisa? Quando a Cristina Kirchner quer fazer essa coisa do instituto próprio, como é que vocês estão lidando com isso lá? Ela está prometendo fazer há 2 anos, não faz nunca. E quando fizer, o mercado é que vai decidir.
Estou otimista, hein? Tá otimista. O Montenegro, o Ricardo Feltrin, do F5, tem uma pergunta sobre metodologia que está nesse assunto. Vamos ouvir o que ele te pergunta. Oi, Montenegro. É uma pergunta que todos os leitores, muitos leitores fazem aqui no F5 quando leem matéria de Ibope é: por que há tão poucos aparelhos de Ibope medindo a audiência não só da Grande São Paulo, como de todo o país? A gente tem 750 aparelhos na Grande São Paulo, 4.000 no país. Isso não é muito pouco para estratificar a população e dizer o que ela está assistindo? Aí o problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. Eu acho que cada vez mais que você tem um aumento na população, a Márcia está até aí, ela pode depois, numa outra oportunidade, explicar melhor. Você não precisa exagerar o número de entrevistas, você tem que fazer ela bem feita, uma amostra pegando todos os setores da sociedade, por classe, por idade, por sexo. O problema não é a quantidade, a gente está fazendo pesquisa para verificar quem vai ser o presidente do Brasil com 2, 3 mil entrevistas, num eleitorado de 130 milhões. E é uma pesquisa até mais difícil, porque no caso da pesquisa de audiência de televisão, existe um hábito, uma rotina das pessoas. E quando a pessoa troca de canal, troca mesmo, entendeu? Eu acho que no caso da metodologia, quer dizer, 750 domicílios, que na verdade podem representar 2.000 pessoas, porque a gente coloca aparelhos de televisão em todos os cômodos da casa, é o suficiente. É o suficiente. Mas como vocês fazem esse controle? Por exemplo, se eu tiver um primo e uma amiga que tem um aparelhinho, eu vou falar, olha, vejam o Roda Viva que vai aumentar a minha audiência. Como é que se controla isso? Você não sabe que é minha prima nem que é meu amigo. Não, a gente controla. A gente tem uma série de coisas que faz com que a gente faça uma fiscalização, a gente tem análise, tem estudos. E esse negócio do primo e da prima, quer dizer, vai ser primeiro uma sorte tremenda. Eu tenho sorte. Não, de você encontrar um primo ou uma prima. Mas mesmo que você tenha uma pessoa conhecida ou outra, não vai mudar o resultado de uma eleição. Você precisava de uns 500 primos. Na audiência não muda? Não muda, não muda. Mesmo a audiência, sendo apenas 750, não muda. acho que muda sim. Não muda. Não. Olha, vai por mim que não muda. A gente faz uma série de controles. Se você botar 2.000 ao invés de 750, você vai encontrar o mesmo resultado. Não é possível as emissoras localizarem tem esses muita aparelhos? gente que fala, hein? Não é possível as emissoras localizarem onde estão esses aparelhos? Porque 750 é uma quantidade pequena. Se eu investir realmente para procurar onde estão, eu localizo. Poderia, quer dizer, seria um prejuízo para ela mesma, quer dizer, ela não ganharia nada com isso. Anunciante. Porque a gente saberia imediatamente e teria que trocar a amostra, entendeu? Mas o problema que eu estava querendo explicar a pergunta não é a questão do número, de você aumentar. Porque se eu fizer 3.000 entrevistas, 3.000 domicílios com aparelhinho, estatisticamente, eu garanto a vocês que o resultado vai ser o mesmo. O Montenegro, esse telespectador, ele não assiste só televisão. Enquanto ele está assistindo, ele está com tablet. Se é mais jovem, ele está passando SMS pelo celular. Pode estar em outro ambiente da residência que não esteja o aparelho ligado, enfim. É um pouco limitado, né, essa medição. O resultado disso não estabelece uma mostra muito parcial do que é a realidade hoje dos lares? Não acredito que não. A gente pode fazer uma série de checagens, podemos fazer pesquisas paralelas por telefone. De vez em quando a gente até usava uma metodologia antiga, que era de bater de casa em casa e fazer o flagrante para ver se isso estava mais ou menos regulando com o que está acontecendo. Essas pessoas não fazem isso tudo ao mesmo tempo. A televisão ainda é alguma coisa familiar, Esse negócio mexe no computador, mexe... Tem uma certa classe que até mexe mesmo, o jovem mexe. Mas vocês não podem nunca imaginar que o Brasil é isso.
ao mesmo tempo. Você tem muita gente, apesar de todo mundo ter evoluído muito nos últimos anos, a nível de bens de consumo, de compras, etc., você ainda tem muita gente com uma televisão em casa. Eu, quando estava vindo para cá, estava até tentando puxar um número. Talvez o Brasil hoje ainda tenha 4 a 5% Brasil de TVs preto e branco. Nossa. Você imagina isso? Você está falando em iPad, em internet, em telefone, celular, mas tem gente que ainda está sobrevivendo no passado, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tinha uma distância das classes sociais muito grande. A gente sempre falou que a pirâmide era muito injusta, né? Muita gente pobre. Hoje eu acho que a gente está até saindo de uma pirâmide para um losango. Acredito que o Brasil está evoluindo. Mas não é da noite para o dia. Olha, se a gente tivesse num país que todo mundo tivesse com iPad, com isso, antenado, ligado, etc., acho que o Brasil seria outro. Mas as pessoas cobram tanto ainda educação, saúde, milhões de problemas, que o brasileiro às vezes é muito passivo em relação até a problemas políticos, etc. E, de repente, eu vejo algumas pessoas falando, não, põe 20 mil aparelhos, não, tem internet, isso é complexo, é genérico. Dá a impressão que a gente está num país, sabe, riquíssimo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é importante. Pesquisa é uma coisa muito complexa. Muito complexa. E é muito chato porque a gente faz pesquisas para candidatos, para empresas, para programas de televisão, e você sempre está medindo algo ou alguém. É muito chato isso, porque às vezes as pessoas capricham, fazem com o maior carinho, seja um programa de televisão, seja uma campanha política, seja um lançamento de um produto, e vem, o público não assiste, ou o público não vota, ou o público não compra. E a pessoa trabalhou de uma forma correta. Isso é muito triste. A pesquisa acertou, mas é triste. As pessoas ficam chateadas, ficam revoltadas. E o melhor é criticar o Instituto, é criticar o termômetro. Porque não é possível, ela caprichou tanto na campanha política e não ganhou, ela não vai chegar ao cúmulo de falar que foi culpa dos eleitores. Mas ela tem que ter alguém para desabafar. É uma coisa difícil, né? É uma coisa complexa a pesquisa. Mas aí, eu, por às exemplo, vezes, sofro com isso. Pô, tanta gente investe dinheiro, seja num produto que vai lançar ou num programa de televisão, e vem aquela audiência, é uma decepção. Mas está aumentando ou está diminuindo o seu índice de acerto ultimamente? O índice de acerto é sempre o mesmo. É sempre o mesmo? É a mesma média? Em cada 100 a gente acerta 97. Com certeza a gente vai ter problema, nós vamos fazer 100 pesquisas mais ou menos, a Márcia está aí, 100 municípios, e vamos errar em 3 ou 4. E nesses 3 ou 4, tenha certeza que vamos ser apedrejados. Devemos ser chamados de novo aqui, cobrando resultados, etc., porque ninguém fala dos 97. Se o Daniel fazer uma pergunta, por favor, Montenegro. Montenegro, eu queria voltar um pouquinho para a eleição de São Paulo. Você citou a questão do índice de rejeição do Serra. A que você atribui o aumento do índice de rejeição do Serra em São Paulo, na cidade onde ele já foi prefeito, em relação às eleições passadas? Eu acho que a rejeição, o Serra, em todas as pesquisas que você faz, quantitativas ou qualitativas, todo mundo reconhece competência. Tem um belo currículo. Eu acho que a rejeição é por ele entrar e sair, é por ele, às vezes, não passar que está com a cabeça em São Paulo, e também, talvez, por uma fadiga de material. Só podem ser essas razões, entendeu? Porque competente ele é. Em 2010, você deu uma outra entrevista, depois dessa do que você tinha dito que o Lula não ia eleger a Dilma, enfim, dizendo que a sua frase era na Isto É, o PSDB faz uma campanha velha e antiga e repete 2006 e 2002. Quer dizer, o Serra sofre dessa coisa também? Quer dizer, essa falta de agenda, essa coisa que parece que não... Eu acho que a nível nacional... É diferente de São Paulo? Não, eu acho que a nível nacional, nada contra São Paulo.
O Ibope tratou de São Paulo, apesar de eu morar no Rio, eu adoro São Paulo. Mas se você analisar a força do PSDB, os grandes nomes, a origem, começou com Mário Covas, Fernando Henrique, o Serra, o Alckmin. Eu acho que talvez o estranho no ninho aí seja o Aécio, de grandes nomes. É tudo muito em São Paulo. Então, quando eu quis falar isso, eu quis falar que a campanha entrava numa mesmice, você analisando isso, porque parecia muito paulista. Não tinha diferença entre uma campanha do Serra, candidato a governador de São Paulo e candidato a presidente do Brasil. Então, o que eu quis passar é isso, é que o Brasil é muito grande, são regiões, e pelo próprio resultado de 2010, você viu um Brasil votando de uma forma na região sul, outra forma na região sudeste, de uma forma totalmente distinta na região nordeste. Então, por exemplo, essa coisa, esse PSDBismo paulistano, no caso agora, é favorável a ele? No caso do Serra? Essa coisa de aqui ser... em São Paulo? Sim, sim. Na eleição para prefeito? Não, porque os outros são paulistas também. Então, quer dizer, aí é uma briga, uma eleição de paulistas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que esperar o que os candidatos que estão... E, olha, é muito bom que haja uma renovação política. Eu acho o Brasil está precisando disso, entendeu? Uma renovação. No Rio também vai ter uma renovação. São nomes que nunca concorreram. O Rodrigo Maia, o Marcelo Freixo, o Otávio Leite, Aspásia, pelo Partido Verde. Enfim, eu acho que é importante, é uma nova geração que está surgindo. Então, nós temos uma nova geração aqui em São Paulo, com o Chalita, com o Haddad. Tem alguns candidatos que são mais conhecidos porque já concorreram em outras eleições. Tem o Celso Russomano, que hoje está em segundo lugar, mas tem um programa de televisão, é um apresentador de TV bastante conhecido. Tem o Serra, que já foi prefeito, governador e 2 vezes candidato à presidência da República, e é um político bastante conhecido. Enfim, eu acho que é bem prudente esperar. É bem prudente esperar, porque é uma eleição bastante, na minha opinião, que vai ser bastante disputada. E eu realmente não tenho noção de nada. Montenegro... Não é nem que eu não queira falar, não, viu? Eu realmente não tenho noção de nada. Não sei nem o que vai acontecer, porque está entrando um desconhecido, de uma forma muito firme. O Lula não funcionou como cabo eleitoral em São Paulo. A Marta Suplicy poderia ser um cabo eleitoral importante para o Haddad, porque hoje nesse fim de semana, ela deixou claro que não vai colocar força na campanha. A Marta tem um piso, ou um teto, não sei, na última eleição ela teve 30 e poucos %, e ela já tinha sido prefeita antes. O problema, talvez, do PT aqui em São Paulo é que não está havendo meio termo. Ame ou odeie, amor ou ódio, é o tempo todo assim, entendeu? Então tem um eleitorado no meio que não tem problema nenhum em relação à sigla. Pode ir para um lado, pode ir para um outro, dependendo de quem for o candidato, vendo o currículo, vendo as propostas dele na televisão. Mas a Marta, se ela entrasse na campanha, seria um bônus para o Haddad, que ele aparentemente não vai ter? Sempre ajuda. Quer dizer, o Haddad está começando uma campanha com 10 vezes menos intenção de voto do que a Marta quando terminou a última, mesmo perdendo para o Kassab. Mas, claro que o Haddad, apesar de ter sido ministro da Educação, não é uma pessoa íntima, conhecida do povo de São Paulo, como é o Serra, como é o Russomano, ou como é a Soninha, o Paulinho, que já concorreram, tem até o Netinho, que já concorreu. Eu acho que o Chalita e o Haddad são talvez os mais desconhecidos do eleitorado, entendeu? Então, eu gostaria de esperar para ver eles...
Você vai, em julho começa a campanha, aí já vão ter emissoras que vão fazer debates, isso sempre gera matérias, e dia 17 de agosto começa a televisão. Olha, é prudente esperar. A Laura vai fazer uma pergunta agora. Obrigada. Montenegro, essa sua cautela teria uma relação também com aquele depoimento sobre a Dilma, quando depois o senhor veio a declarar que nunca tinha visto uma mudança tão drástica na curva como tinha acontecido naquela ocasião. As eleições estão mudando as características, está ficando mais difícil de fazer uma previsão devido à mudança de comportamento do eleitor? Não, eu acho que ali a eleição foi normal. O erro foi meu mesmo de ter falado. Ela foi crescendo naturalmente. Ela poderia até ter ganho no primeiro turno a eleição. Mas tiveram tantos episódios assim na reta final, e por isso é que houve uma confusão. O fator Marina não foi uma surpresa, né? Que foi a Marina que provocou o segundo turno. Né? Se você quiser saber a opinião do Carlos Augusto Montenegro, não é do Ibope. O que aconteceu naquela eleição foi o seguinte: a Dilma estava com 56, 57. Às vezes é ruim eu falar esse problema, porque as pessoas confundem o Carlos Augusto Montenegro com o Ibope, então não dá para separar, mas isso é o que eu acho. 56, 57, e a eleição foi ficando muito nervosa no final. Aí teve problema de aborto, problema de evangélicos, acho que até o próprio Lula e o PT usou um sapato alto muito grande, já comemorando, etc. E eu acho o seguinte: apesar das pessoas estarem muito satisfeitas com o governo do Lula e a Dilma ter passado confiança durante a campanha, o pessoal quis dar um castigo. Falou assim: olha, vocês vão ganhar, mas não vai ser dessa forma, não. E descarregaram uns 7, 8% de votos da Dilma na Marina. A Marina vinha com 9, 10 o tempo todo. Isso ocorreu ao longo de 8 dias. E, com isso, a Marina chegou a 18, 19, levou a eleição para o segundo turno, e no segundo turno esses eleitores da Marina voltaram para a Dilma. A maioria Montenegro, fala um pouco do Rio. Marcelo Freixo tem chance? Como é que você avalia a candidatura dele? O Rio é tão ou mais difícil quanto São Paulo, porque todos são novos. Apesar do Eduardo Paes estar fechando o mandato, é uma coisa totalmente diferente de São Paulo, onde o Serra é uma pessoa muito conhecida. O Eduardo Paes é o mais conhecido, porque é o prefeito, está com uma quantidade de obras muito grande, porque misturou a boa prefeitura que ele está fazendo, na minha opinião, com Copa do Mundo, com Olimpíada, com parceria com o governo estadual e federal. Então, está um volume de obras muito grande. Se isso vai se transformar em votos, etc., pode ser até provável. Mas todos os outros concorrentes são novos. O Rodrigo Maia nunca disputou uma eleição para majoritária, o Marcelo Freixo, o Otávio Leite, nem sei, eu acho que tem mais um candidato. No caso do Marcelo Freixo, ele foi um deputado muito bem votado, eu até acompanho ele, é uma pessoa de muita qualidade, uma pessoa seríssima, foi muito perseguido pelas milícias porque ele atuou firme lá na Assembleia. E então artistas, formadores de opinião têm um carinho muito grande por ele. Só que eu também tenho escutado hoje que essas mesmas pessoas estão muito felizes com o que o Eduardo está fazendo no Rio. Então, eu acho que o Marcelo Freixo deve ter uma bela votação. Não sei se poderia até repetir o Gabeira. Essa onda, né? Essa onda que foi uma das eleições mais disputadas no Rio, a passada, o segundo turno. Acho que foram 30, 40 mil votos num eleitorado de 4 milhões. E foi uma eleição muito difícil.
Eu não sei o que vai acontecer, porque tem muita gente nova, entendeu? E outra coisa é importante eu falar, eleição de prefeito é a eleição mais difícil, para o Instituto de Pesquisa. Por quê? Quanto menor o universo, por isso é que eu estava falando do negócio das amostras, quanto menor o universo, pior para o Instituto de Pesquisa. Se você fizer uma pesquisa numa cidade de 30 mil eleitores, é muito mais difícil acertar do que para presidente com 130 milhões. Muito mais difícil. Por quê? Porque o problema não é de amostra, o problema é de estratégia, de análise de fatos que acontecem na cidade. Se você fizer uma pesquisa hoje, por exemplo, em Juiz de Fora, terminar a pesquisa hoje, o retrato hoje, e amanhã ter um escândalo na cidade, você pode rasgar e jogar a sua pesquisa fora. Agora, esse problema em Juiz de Fora não vai afetar a pesquisa nacional. Mas no caso de Juiz de Fora, muda tudo. Em 4 horas a cidade toda já sabe. Então, hoje em dia é muito difícil um instituto de pesquisa errar por amostragem ou por falta de profissionalismo. Nós temos os melhores estatísticos, técnicos, etc. Geralmente, quando acontece o erro, é por avaliação errada. Você parar a pesquisa antes do tempo, você não acompanhar o que acontece nas últimas horas, você achar que já ganhou, você achar que já está decidido. Esse não interessa, no final você tem que assumir como erro. Mas o erro não é de amostra, o erro é de avaliação. E isso aconteceu conosco, um erro gravíssimo, em 85. Nós tínhamos uma eleição dificílima no Recife, os 2 candidatos, um com 38, outro com 36, e tínhamos uma eleição que nós achávamos facílima em Fortaleza. O Paes de Andrade estava disparado na frente. O que a gente fez? Pegamos todos os pesquisadores de Fortaleza, paramos a pesquisa uma semana antes e levamos para Recife. Moral da história, acertamos Recife cravado. E foi o maior erro do Ibope em Fortaleza, porque mataram um motorista de ônibus durante uma greve e uma das líderes do movimento, Maria Luísa Fontinelli, virou uma onda, uma coqueluche na cidade. Em 4 dias ela ganhou e o Ibope perdeu. A partir desse dia a gente aprendeu. Agora, até o último minuto, pode estar com 60% que nós vamos acompanhar até o final. São 70 anos de experiência, de acertos, graças a Deus muitos, de alguns erros que têm repercussão, e a gente vai aprendendo. Cada eleição a gente aprende mais um pouco. Montenegro, só para A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouco com o segundo bloco do Roda Viva. Voltamos com Roda Viva e no centro da arena hoje o presidente do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, Carlos Augusto Montenegro, um botafoguense fanático. A Daniela vai acabar a pergunta que ele vai fazer. Só para ficar no assunto Rio ainda, quer dizer, o episódio que houve com o governador Sérgio Cabral, lenço na cabeça, guardanapo em Paris, enfim, Delta, todas essas histórias que, enfim, vão se acumulando. Isso já dá para ter uma ideia de como que isso pode afetar o cenário para a prefeitura, mas também para a sucessão dele. Quer dizer, o Pezão era o vice dele, né? O Pezão era o cara que já estava ali na boca do caixa para ser o sucessor natural e muito bem avaliado, né? Ele especificamente também. Olha, eu acho que esse episódio, quer dizer, o Rio vinha numa onda muito boa, de muito otimismo, em todas as áreas, a nível de seriedade de governo, a nível de investimentos, a nível de uma luta muito difícil
contra traficantes, a ocupação de favelas, etc. E esse episódio marcou. Você conversando com as pessoas, com formadores de opinião, o pessoal ficou triste, ficou um pouco chocado com isso. Então, houve um certo constrangimento. Não acredito que isso tenha um impacto na eleição municipal, na eleição da cidade do Rio de Janeiro. Mas isso pode afetar um pouco a sucessão em 2014. Quer dizer, o próprio governador, eu não tive a oportunidade de conversar com ele e tal, mas você nota que ele sumiu, desapareceu, está constrangido. Saiu até uma notícia hoje dizendo que ele não iria participar de campanhas na Baixada, no interior. Então, também vamos ter que verificar como é que isso vai estar em 2014. Mas, se o grande cabo eleitoral do Pezão em 2014 era o governador Sérgio Cabral, e se ele realmente resolver não participar de campanhas, pode afetar o Pezão, que é um ótimo político, uma ótima pessoa, mas que precisa do apoio do governador, entendeu? E aí surge quem? Quer dizer, quem é o nome que se apresenta ali, na sua opinião, como... O Lindbergh. Foi um senador muito bem votado. Como ele tem 8 anos de mandato, ele vai estar no meio do mandato, então ele pode concorrer. É um político carismático e pode se tornar um candidato fortíssimo para 2014. Montenegro, como é que é a sua relação com os políticos? Você, o Ibope, não você, o Ibope faz pesquisa para partidos diferentes e você é um analista da cena política, um analista de eleições, você entende do assunto. E você é muito procurado por políticos para dizer, estamos no caminho certo, estamos no caminho errado, para partidos diferentes. Às vezes clientes, às vezes não clientes. Até lembro o caso, governo Collor, você participou da célebre reunião onde se redigiu o último discurso do Collor, demorou horas, o Fiuza chorou, no fim você falou, mas escuta, vamos, o que precisa escrever? E foi você e o Collor escreveram o discurso. Depois, no dia seguinte, saiu uma foto sua, que foi um desastre, fazendo isso. Marcou você ficou muito chateado com isso. Como é que é essa tua relação com os políticos hoje? Não, normal. Eu acho que hoje... Não existe um problema, conflito de interesse? Não, eu falo... Quer dizer, o meu jeito de ser é falar a verdade. Quer dizer, eu acho que o Ibope, você nesses 70 anos, tem você não tem nenhuma abundância de institutos no Brasil. Não tem... o próprio Datafolha, ele não faz para políticos, etc. Então, acho que a forma de a gente ser democrático é atender todos. E isso eu acho também que mostra isenção. Na hora que você faz para o PSDB, para o Democratas, para o PT, para o PSB, para o PR, para todo mundo, para o PSOL, você está fazendo para todo mundo. Agora, a Márcia Cavallari hoje é a figura que toca essa parte de opinião pública no Ibope. E ela acaba dividindo muito comigo. Tem muitos políticos que hoje em dia já vão direto nela. E dividir, a gente divide. Quando tem que atender 2, 3 num município, no estado, cada um fica com um. Mas a pesquisa é soberana. Hoje em dia, seja qualitativa ou quantitativa, é soberana. A gente pode, nessa campanha, atender o Chalita, o Haddad e o Serra. E a gente vai tentar dizer qualidades e defeitos de cada um. Agora, a pesquisa ajuda. Quem ganha a eleição... Mas os políticos, corrija se eu estou errado, às vezes eles querem conselho. Montenegro, continuo nessa linha? Não continuo? Aí como é que você faz? Eu falo pela pesquisa. O que a pesquisa diz, eu não... De opinião própria, assim, é difícil você dar... Porque, sabe, tem muita gente que pergunta, a pesquisa tem influência? Eu acho que a pesquisa no eleitor, pouquíssimo. Pouquíssimo. Agora, a pesquisa tem uma influência brutal na verba,
na arrecadação, as pessoas dão mais dinheiro para os mais bem colocados. A pesquisa tem uma influência nas coligações. A pesquisa tem uma influência no espaço em mídia. Normal, os jornais, a revista dá esse espaço para os primeiros colocados e, às vezes, um retratinho 3x4, que está em quinto lugar, no sétimo já nem fala. A pesquisa tem influência nas emissoras de televisão para organizar os debates. A pesquisa tem influência no ânimo dos cabos eleitorais, que ficam mais animados ou mais desanimados a cada divulgação. Mas no eleitor, muito pouco. Tem eleitor que chega indeciso, mas gosta do primeiro, tem outro que detesta o primeiro e vota no segundo. Porque se a pesquisa tivesse influência no eleitor, a gente erraria todas. E você não teria viradas. Vamos pegar a eleição de 2010. O Serra tinha, sei lá, 40 e a Dilma 5. Se a pesquisa tem essa influência, quem começa em primeiro vai terminar em primeiro. Mas a influência é que as pessoas querem dizer, não, ajuda quem está em primeiro lugar, a pesquisa, etc. Ajuda indiretamente, verba, espaço de imprensa. Isso ajuda. Mas tem um monte de projetos de lei, quer dizer, um ou dois que estão no Congresso tentando proibir pesquisas serem divulgadas em última hora, porque diz assim que isso influencia demais. Por exemplo, o brasileiro não gosta de votar em perdedor. Se o cara vê ali que o fulano está... Mas, Daniela, nisso aí, graças a Deus, eu estou protegido por vocês, da imprensa. Porque o artigo 220 da Constituição diz que a liberdade da informação é total e não pode haver nenhuma lei que proíba essa liberdade. Então, no dia que proibirem pesquisa no Brasil, com essa Constituição, vão proibir vocês também de fazer matéria, na véspera da eleição. Montenegro. Porque pode influenciar. Então, eu acho o seguinte, graças a Deus eu fiquei do lado de vocês nesse artigo 220. Não vou nem me defender, vocês me defendam. Aquela vai fazer uma pergunta. Montenegro, você falou da relação com os políticos, eu queria entender um pouco da sua relação da relação do Ibope com as emissoras de televisão. Você me corrija se eu estiver errada. Me parece que as organizações Globo ou é um dos seus maiores clientes ou está entre os seus maiores clientes. E, com frequência, as outras emissoras reclamam de uma afinação maior do Ibope com a Globo, justamente por a Globo representar um índice grande de faturamento aí para o Ibope. Eu queria saber quanto que as organizações Globo representam hoje no faturamento do Ibope, as organizações todas, e como é que vocês lidam com essas críticas frequentes de Record, SBT, cada hora é um, aí se desentendendo com o Ibope? Olha, primeiro o seguinte, se você colocar a Globo sozinha, ela não é nem mais o maior cliente. Eu acho que as organizações todas? Contando não, todas as mídias, você colocando internet? as afiliadas... Tudo. As afiliadas, porque as afiliadas não são da Globo. Sim, mas a grande parte delas são. Não, você pega a RBS no Sul, não tem nada a ver com a Globo. Sim, a RBS não é, mas ela tem uma você quantidade de afiliadas grandes. A TV grandes. da Bahia não tem, a de Fortaleza não tem, a de Campinas não tem. Eu acho até, outro dia eu estava falando isso, porque o Ibope, graças a Deus, ampliou fronteiras. Sim. Então, eu acho que hoje é até a Televisa, que é o maior cliente do Ibope. É mesmo. Mas a Globo está entre Porque os maiores. você tem menos concorrentes no México. Sim. Lá só tem a Televisa e a TV Azteca. Aqui a Globo tem uma concorrência maior, entendeu? Bom, a Globo é um cliente importantíssimo. Importantíssimo. Como foi a TV Rio no passado e como foi a TV Tupi, associados, entendeu? O problema dessa ligação é porque a Globo há muito tempo está nessa posição de destaque. Mas hoje em dia existe uma competição muito maior do que existia há alguns anos atrás, entendeu? Hoje em dia você tem o SBT forte, a Record forte, a Bandeirantes, a Rede TV em alguns programas também tem mostrado fortaleza. Como você lida com essas reclamações? A TV Cultura, ela tem um público muito selecionado e ela, inclusive, revolucionou alguns programas infantis.
Eu acho que entrou um novo componente na história que chama-se TV paga, TV a cabo. E isso aí tem que fazer com que as televisões comecem a pensar em targets que ela não tinha pensado antes. Quer dizer, você mesmo noticia, ó, a TV aberta está caindo, de 18 passou para 16, a Globo, a outra perdeu, o total de ligados era 45, passou para 41. Isso são pessoas que ou estão no cabo, ou estão fazendo outra coisa como internet. Porque a pessoa pode estar na internet vendo televisão, ou pode estar na internet sem ver televisão. E ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ela estiver fazendo algum tipo de trabalho ou pesquisa na internet, ela não pode estar vendo televisão. Então, isso é natural, é igual à política. Na política, você tem um que ganha e 8 que perdem. Mas como é que você lida com as críticas do Ratinho, desse pessoal da Record? Do Ratinho. Olha, eu fico lisonjeado. Primeiro que eles não falam no Ibope. Eles falam no Montenegro, eles falam demais no Montenegro. Fala mesmo. Eu acho que essas pessoas devem muito ao Ibope. Todas estão muito bem de vida. Você pegar o Datena, o Ratinho, as pessoas que mais criticam e tal, todas estão muito bem de vida e todas graças ao Ibope. Porque se eles não tivessem Ibope nenhum, eles não estariam sendo procurados, leilão, vem uma televisão, chama, vai para outra. Eu admiro eles. Agora, outro dia, até me falaram, eu nem assisti, o Datena fez uma crítica porque eu teria ido num lançamento da programação da TV Record. Fui com o maior prazer, entendeu? Um grande cliente, como já fui no lançamento da RTV, como sou amigo do Johnny, do Paulo Saad, da Bandeirante, me dou bem com todo mundo na Globo. E, agora, críticas, já tive críticas enormes da Record, o SBT nunca se conformou muito com a gente, entendeu, também. Agora, o Silvio Santos, quando era da Globo e começou, ele chegou a dar 60%, 70% de audiência. Eram outros tempos, né? Oi? Pegando o gancho de outros tempos, você acabou de falar que a audiência média da TV diminuiu nos últimos anos por uma série de fatores. No entanto, a TV, como principal meio em termos de faturamento publicitário, nunca ganhou tanto dinheiro, nunca faturou tanto. O share da TV no bolo publicitário... Isso é muito bom. Eu estava falando alto. Como que você atribui? A audiência está caindo e o faturamento está subindo. Isso com o Mário qual que é Sérgio. essa lógica aí? A lógica é que está entrando dinheiro novo no mercado. Novos anunciantes. O Brasil está bombando em todas as áreas. Você tem todas as... Aliás, até vou responder isso com uma parte política. O Brasil está há 17 anos no caminho certo. Os 8 anos iniciais com o Fernando Henrique Cardoso, o Brasil estabilizou a economia, colocou a inflação em patamar de país desenvolvido, fez a lei de responsabilidade fiscal, privatização. Veio Lula, mais 8 anos, manteve isso tudo e com uma política muito agressiva para as classes menos favorecidas. Seja com vários programas que permitiram que as pessoas melhorassem. Todo brasileiro subiu um degrau. Todo. E a Dilma está dando continuidade a isso e já pegando agora outros setores como baixar os juros, combate à corrupção, transparência total, resgatando algumas coisas do passado que são importantes serem enterradas de vez, e ela mantendo as políticas agressivas e mantendo a estabilidade da economia. Então, isso fez com que uma classe nova entrasse realmente no mercado. E eu acho que a chegada do telefone celular, com mais o iPad, com mais computador, com mais TV paga, programação
cada vez melhor das TVs abertas, etc., está vindo dinheiro novo. Está vindo dinheiro novo, e eu estava comentando isso com o Mário Sérgio, e isso é muito bom para o mercado, porque as mídias estão começando a ganhar muito dinheiro, o e-commerce já é uma realidade no Brasil, e as mídias tradicionais não estão perdendo dinheiro, continuam crescendo. Montenegro. Espera, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Carlos Augusto Montenegro. Voltamos ao vivo para todo o Brasil com o presidente do IBOP, Carlos Augusto Montenegro. Montenegro, eu falei agora com a produção do programa que segue o IBOP online. E eles me falaram que a audiência está muito boa, surpreendentemente alta nesta noite. Eu te pergunto, você como um homem de audiência, o que a gente pode fazer para aumentar ainda mais a audiência aqui? Eu vou ter que vir mais vezes. Guardanapo na cabeça. Não, mas o que faz um programa de entrevista como esse? O que faz ele ter mais ou menos audiência? Não, é complicado. Claro que depende do entrevistado, mas depende também do que as outras emissoras estão passando no horário. Muita gente me pergunta assim, não, mas como é que eu faço a nível de um programa de televisão? Ou como você falou anteriormente, chega e numa campanha política, vem cá, minha campanha está certa, eu vou por aqui, eu vou por ali. É porque as pessoas sempre raciocinam como se ela estivesse sozinho naquele páreo. E não está sozinho. Vocês estão fazendo um esforço tremendo para trazer convidados, para melhorar isso, melhorar cenário, profissionais de alto nível, etc. Mas todas as outras televisões também estão fazendo a mesma coisa. Então, eu não sei que filme hoje está passando na Globo. A nossa audiência deve ter melhorado agora, porque acabou a novela. O que o SBT está passando, ou a Record, hoje ela está nessa semana com a Fazenda, eu não sei se entra, em que horário. Enfim, depende dos outros também. Mas eu acho que vocês têm que... O público que assiste esse programa é um público mais qualificado. Eu acho que a concorrência de vocês atualmente não é a Rede TV, o Bandeirantes ou a Record. São emissoras de TV a cabo, onde o público de vocês está também procurando, seja programas jornalísticos, ou seja programa de entrevistas, ou seriados, ou filmes, etc. Tem mais a cara do público de vocês isso. Então, também, às vezes, as pessoas ficam focadas só na TV aberta, e hoje o leque de concorrência é uma coisa incrível. Montenegro, você citou que a Televisa, ao lado da Globo, é um dos seus principais clientes. E você está em vários países da América Latina. O que tem em comum entre o público brasileiro e o público dos demais países da América Latina? O que tem em comum e o que tem de diferente, assim? Olha, novela é uma coisa praga continental. Mas a novela brasileira é melhorzinha do que as mexicanas. Não, eu considero a televisão brasileira como um todo uma das melhores do mundo. Eu acho que não só a nível de televisão, como a nível de publicidade, como a nível do que nós participamos na semana passada do Fórum da Comunicação. Eu acho que agências de publicidade, anunciantes, as emissoras de televisão, veículos como revista semanal, eu considero que o Brasil está no primeiro mundo há muito tempo nesse nível. Agora, o latino ele é muito parecido. São novelas, são filmes, futebol, muito esporte, futebol, jornalismo, né? Então, Montenegro, cada país tem a sua característica, né? O México hoje está passando por um problema muito sério de violência, de combate ao tráfico de drogas. No caso da Venezuela, o problema do Chaves, inclusive na briga com a imprensa, fechando uma televisão.
Eu acho que você tem uma liberdade maior na Colômbia, no Chile. Na Argentina também há briga com a imprensa e não anda muito bem ultimamente. Eu acho que o Brasil, graças a Deus, os nossos problemas são bem menores. A gente demorou muito a embalar, mas embalamos. Você falou dos brasileiros que subiram um degrau, né? Falou dos Brasileiro? os brasileiros que subiram um degrau nos últimos sim. anos, os novos consumidores e que também são um pouco os novos eleitores, né? Essa nova classe média que ascendeu socialmente nos anos Lula, você diria, eu já vi análises de que ela tende a virar um patrimônio eleitoral do PT e de que ela seria um alvo fácil para forças conservadoras, porque ela é socialmente mais conservadora, ela é mais ligada às igrejas evangélicas, enfim. Você com o enorme banco de dados que é o Ibope hoje, como é que você vê a que discurso essa nova classe média é permeável? Que discurso político ela é permeável? Eu acho que não mudou nada. Eu acho que a variável que a gente tem é socioeconômica e cultural. A nível de economia, todo brasileiro teve uma melhora. Melhora com o fim da inflação, melhora com o aumento real do salário mínimo, melhora com os programas todos de Bolsa Família e Luz para Todos, enfim, todos tiveram uma melhora no lado econômico. Quem andava a pé talvez hoje consiga andar de bicicleta, quem tinha um carro velho conseguiu trocar por um mais novo, quem não viajava está viajando, quem demorava 2, 3 dias para ir de São Paulo para São Luís visitar a família no Maranhão, hoje em dia demora 3 horas e é por isso que os aeroportos estão cheios, etc. Então, na verdade, todo mundo evoluiu, televisão, a quantidade de telefones celulares, todo mundo cresceu. Agora, culturalmente, a nível de sociedade, as pessoas continuam iguais, continuam morando no mesmo lugar, alguns conseguiram melhorar um pouco a moradia, antes era no tijolo, conseguiram emboçar, então a pessoa passou a ter um carro de segunda mão e uma televisão mais nova e um computador, mas continua morando num bairro mais afastado da periferia, continua tomando cerveja e fazendo um churrasco no final de semana, continua indo à missa ou a um culto evangélico, ela continua com os mesmos amigos. Agora, Montenegro... Normalmente, quer dizer, não houve uma mudança. Não dá para dizer, não, o Brasil mudou e vai passar a votar agora de uma forma mais sofisticada ou vai votar de uma forma conservadora. Vai continuar votando igualzinho. Mas o que é igual? A gente teve nas últimas eleições presidenciais uma polarização dos mais pobres votando no PT e os menos pobres, né? Não dá nem para dizer que são os mais ricos, né? Porque foi um volume muito grande, uma massa muito grande de eleitores, votando na oposição. Esses mais pobres, que hoje estão menos pobres, eles tendem a se alinhar ao PT ou eles podem variar de eleição para eleição? Eu só colocaria uma coisa diferente, quer dizer, eu acho que os partidos no Brasil não têm tanta força, porque você tem 35, 40 partidos, porque as pessoas trocam de partido como trocam de roupa. Então, na verdade, o brasileiro continua votando no candidato e não no partido. Obviamente, o PT e o PSDB se degladiaram nos últimos anos, então são partidos mais famosos. Eu diria que, na verdade, em 2010, votaram na Dilma e no Serra. Eu não diria no PT e no PSDB. Eu acho que votaram na Dilma, muito em função do que o Lula fez e muito também em função do que ela mostrou ser capaz de fazer na televisão, ou votaram no Serra. Então, se a pergunta é essa, na minha opinião, em 2014, devem continuar votando da mesma forma. Agora, tem uma característica... Não que um vai ganhar, outro vai perder e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Nordeste não mudou da noite para o dia, porque não mudou o hábito cultural dele, social dele, porque passou
a ter uma renda um pouco melhor. A classe C ficou enorme, tudo bem, ficou enorme, mas as coisas continuam iguais. As pessoas continuam iguais, convivendo com aquelas pessoas. Porque o voto, às vezes, é muito de convívio, é de conversa, é de família, é de trocar no trabalho, é o cara ver que alguma família ao lado teve uma melhora, o ambiente que ele está vivendo. Então, quando eu até fiz uma crítica, na minha opinião, em relação ao programa do PSDB de 2010, etc., é que, na minha opinião, programa de televisão, faltou percepção um pouco desse país diferente. E a diferença no Nordeste foi gritante na última eleição. Então, eu acho que as pessoas não perceberam muito isso, entendeu? A Laura quer fazer uma pergunta. Desculpa. Mas tem uma característica que mudou, né, nessa classe C, que é a questão da escolarização, né? A gente está falando de uma classe C que tem uma característica bem diferente do que os pais deles. Eles foram muito mais à escola e, inclusive, muito mais à universidade também. O senhor não acha que isso pode trazer uma mudança na maneira como eles vão votar? Acho que o futuro do Brasil, de qualquer país, é a educação. Acho que a educação está melhorando muito, está evoluindo. Em tudo, em tempo no colégio, em merenda, em chegada de material escolar, em computadores na sala de aula. A gente nota isso nas pesquisas, porque quando um problema começa a ser resolvido, ele não é mais apontado entre aqueles 3 ou 4 problemas que preocupam mais a população. Então, eu me lembro que no passado era agricultura, depois já teve habitação, depois era inflação. Essas coisas nem existem mais hoje. O problema sério no Brasil hoje é a saúde. Saúde. Segurança nos grandes centros. Até outro dia saiu uma pesquisa nossa sobre droga, que é uma coisa que começa a preocupar também mais nos grandes centros. E você falou, quer dizer, havendo uma mudança na educação, aí eu acho que a gente pode começar a mudar de uma forma mais firme o lado cultural, o lado social da pessoa, entendeu? Por enquanto, é mais a parte econômica do dia a dia, algumas melhorias de vida que eles tiveram que são importantíssimas. A pessoa agora vai visitar a família daqui até o Maranhão, Piauí, em 3 horas, 2 horas, e antes demoravam 3 dias. Isso é uma beleza, ela teve acesso a um computador para os filhos, ou pôde ter um carrinho para a família, ou pôde arrumar a casa. Isso é maravilhoso, mas faltam essas coisas, você está certíssimo. Quando realmente a gente culminar com uma educação séria no Brasil, como os países asiáticos estão fazendo, fizeram, etc., aí sim a gente vai estar totalmente no primeiro mundo. O Roda Viva vai fazer mais um último intervalo e já voltamos já com Montenegro. Esse é o nosso último bloco no centro do Roda Viva. O presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, que prometeu até rebolar para aumentar o Ibope no seu programa hoje à noite. Montenegro, nos últimos tempos, 10 anos para cá, o papel da religião, dos religiosos na política está aumentando. Inclusive, na última eleição presidencial, houve uma chuva de candidatos à Aparecida do Norte, todo mundo se benzendo. Você percebe isso nas pesquisas do Ibope? Isso reflete alguma coisa? O que é isso? Não, a gente não percebe isso, não. Eu acho que os candidatos... Então eles estão errados? Não, está certo. Mas eu acho que eles estão falando mais em religião hoje por causa dos evangélicos. Antigamente, teoricamente, só existiam os católicos, eu estou falando de 20, 30, 40 anos atrás, então nem se falava em religião. Hoje em dia, com os evangélicos crescendo, o tópico religião tem sido importante. Mas eu não sentia, eu sinto evangélicos às vezes
com força para eleger deputados, eleger vereadores, eleger pessoas mais proporcionais, mas eu ainda não tive nenhum exemplo claro, assim, de um evangélico ganhando uma eleição majoritária por causa da força evangélica, até porque existe divisão também entre eles, entendeu? Não há nunca um consenso. Então, acho que a religião entra aí de uma forma distribuída, como é distribuída a amostra, etc., e não tem sido um fator determinante. Não tem sido? Não, determinante não. Sempre é importante para determinadas teses, etc. Mas determinante no sentido de fazer ganhar ou perder alguma eleição, eu não vi ainda nenhum caso. Mas na eleição de 2010, o próprio Ibope mostrou uma curva que era quase imutável até o ponto final da eleição ali, quando o eleitor religioso desembarcou da Dilma. Para levar para o segundo turno. Foi o eleitor religioso que desembarcou. Por causa daquele último debate ali de aborto e tal. E foi para Marina, dizer, esse que eleitor... também é dessa religião evangélica, etc. Então, E o eleitor depois voltou para Dilma. Então, o que eu digo é o seguinte, ele foi determinante, concordo com você, no sentido de levar a eleição para o segundo turno. Isso. Mas não foi determinante no sentido de fazer alguém ganhar ou perder. Agora, você pessoalmente... A eleição final. Você acha isso positivo ou negativo? Porque a experiência histórica mostra que, muitas vezes, misturar política com religião dá em guerras de religião na França, a situação no Oriente Médio. Você vê algum risco nisso no Brasil ou não? Eu acho que o brasileiro é o povo mais pacífico do mundo e não... Eu acho que isso é uma coisa que nós que trabalhamos na comunicação, vocês jornalistas, às vezes a gente se preocupa mais com isso do que a própria população, entendeu? A população acho que está encarando naturalmente, assistindo a televisão que quer, lendo o jornal que quer, torcendo para o time que quer, votando em quem quer, sem paixão ou sem misturar as coisas. Daniela, quer fazer uma pergunta? Quero. Você foi presidente do Botafogo em 2 ocasiões. Então acompanha futebol e sabe dos meandros do mundo do futebol e da organização dos clubes como ninguém. O que a saída do Ricardo Teixeira muda nesse cenário aí? Quer dizer, na organização do Campeonato Brasileiro, na coisa da Copa, quer dizer, qual que é a diferença dele para o Marim, que também é um cara que veio, né, com uma coisa de botar medalha ali no bolso? Para quem não entende nada do assunto, fica parecendo que trocou 6 por meia dúzia. Queria que você comentasse um pouco. Olha, eu acho que o futebol é uma coisa muito polêmica também. A minha opinião é que o Ricardo Teixeira fez muita coisa interessante no futebol durante uma época. Foi vitorioso, 2 Copas, um vice-campeonato, organizou o futebol brasileiro em relação a um campeonato de pontos corridos e fez com que se respeitasse o acesso e o decesso. Agora, na minha opinião, errou por ficar muito tempo no poder e, depois de muito tempo, tratar aquilo como se fosse dele. A casa dele, a coisa dele, etc. Eu acho que subiu um pouco o poder e, na minha opinião, ele, depois de ter conseguido a Copa para o Brasil, que foi o auge, deveria ter saído naquele momento. E realmente passou a usar salto alto. Ele achou que estava acima de todos, estava acima do bem e do mal. Deu uma entrevista para uma jornalista brilhante, dizendo que não respeitava ninguém, não respeitava a imprensa, não respeitava nada, e acabou não conseguindo segurar a onda e teve que sair. Poderia ter saído pela porta da frente, até pelo que ele fez, mas acabou saindo com a imagem de que teve uma série de problemas e acabou saindo pelos fundos. Quer dizer, quando a pessoa abandona o país, vai morar em outro país
às vésperas de uma Copa do Mundo, é porque não está se sentindo confortável, não está se sentindo bem. Quer dizer, esse gesto dele já mostra que não foi uma boa saída. Mas o Marinho é uma cara nova? Quer dizer, Não é uma cara nova. O Marinho tá com ele. Não, estou falando sobre a saída do Ricardo. Em relação ao Marinho, eu acho que não mudou nada. Não mudou nada. Agora, talvez com o tempo, talvez se os clubes tiverem uma força maior, porque hoje em dia você sabe que tem algumas federações, como de Roraima, de Amapá, que tem um peso muito maior do que o Flamengo e o Corinthians. Eu acho isso um absurdo. Então, você tem que fazer uma mudança séria, os clubes terem uma participação maior, e aí você pode ter o futebol brasileiro de volta ao patamar. Deixa a Keila fazer uma última questão aí para a gente... Eu queria saber sobre essa busca frenética da televisão pela classe C. A impressão que eu tenho é que a classe C nunca viu televisão e passou a ver agora, porque todos os programas de televisão são feitos para a classe C, a Globo só fala na classe C, todo mundo corre atrás. O que está acontecendo? Eu quero entender por que essa loucura pela classe C agora. Era aquilo que eu estava falando a você, quer dizer, as pessoas... Estava falando com você, não, estava falando com ela. Eu estava explicando que a classe C realmente aumentou brutalmente porque passaram a ter acesso a mais posse de bens, a carros, a viagens, etc. Mas continuam assistindo a mesma coisa, que sempre assistiram. Não é porque a pessoa consegue comprar um iPad, um iPod, ou um carro, ou consegue viajar para visitar a família de avião ao invés de ônibus, que ela vai mudar o gosto dela. As pessoas não mudam da noite para o dia o gosto, os hábitos, o churrasquinho de final da semana, a cerveja com amigos, o bate-papo na esquina, no bar, etc. Não mudam, continuam gostando de determinados programas no domingo, de determinadas novelas, etc. Então isso é uma ilusão. Oi? É uma ilusão das emissoras de televisão. É uma ilusão. Mas eles estão mais poderosos, né, esses consumidores. Eles estão bem mais poderosos. Eles podem estar mais poderosos, podem estar mais ricos, mas o hábito dele, o cultural, o gosto dele continua o mesmo. Eu acredito que um dia, se o gosto tiver que mudar, vai ser muito mais pela educação. Se o gosto mudar. Não por ter comprado um liquidificador, uma televisão maior de 40 polegadas, etc. Ele não vai mudar o hábito dele. Falando em liquidificador, eu tenho uma pergunta sobre o Critério Brasil, que ele é muito defasado, muito desatualizado. Ele não acompanhou essa evolução, né? As pessoas chegam e perguntam, quantos rádios você tem para participar de uma pergunta? Ninguém tem rádio mais em casa. As pessoas, quem tem carro ouve no carro, quem tem celular ouve pelo celular. Não se inseriu aí. Cuidado com esse negócio que você está falando de que não tem mais rádio em casa. Hein? Cuidado. Mas o Critério Brasil está defasado. Você celular. concorda que o Critério Brasil está defasado? Não, defasado não está. Eu acho que pode-se... O problema é esse, é que as pessoas estão achando que por haver um enriquecimento da população, uma melhora de vida, etc., as pessoas mudaram totalmente. Estão mudando aos poucos. Claro que um computador, claro que a internet, claro que um iPad, claro que um telefone celular acaba mudando a vida das pessoas. Mas não muda os amigos, os gostos, os hábitos da pessoa. Não mudam. Não, ou pelo menos não muda da noite para o dia. Mas, Montenegro, até complementando o que a Regina está falando, será que esse comportamento, essa classificação do consumidor, a segmentação por classe social, ela continua sendo a classificação mais relevante? Será que a gente não está começando a ver um momento onde ele está consumindo coisas parecidas, a gente teria que buscar outros critérios? Eu acho que tem. Eu estava comentando lá no Ibope, eu acho que a gente tem que rever. Se o mercado está achando que precisa rever, vamos rever. Não tem problema nenhum. Vamos colocar outros itens que não existiam. Talvez tirar o rádio e colocar o iPad, ou talvez tirar o... E colocar serviços, na verdade. Eu acho que essa camada da população está consumindo serviços. A gente está vivendo, pela primeira vez no Brasil, um fenômeno que na Europa aconteceu há 100 anos, que são as empregadas domésticas e as babás estarem procurando outras opções de empregos. Então, elas estão entrando na faculdade. Hoje, você tem faculdade por R$250. Deixa eu te falar uma Montenegro.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Daniela Pinheiro, da Keila Gimenez, da Regina Augusto, do Laura Kruff, do Daniel Bramante, do nosso cartunista Paulo Caruso. Você ainda tem 40 segundos. Eu gostaria que você falasse sobre os 70 anos do Ibope. O que é isso para você? Uma empresa tão velha, considerando o Brasil. Olha, são 70 anos de Ibope. Eu estou lá há 40, entrei com 18 anos. Muito feliz. Você ter uma empresa que hoje está no 14º lugar no mundo, é a única empresa fora do eixo Estados Unidos, Europa e Japão que aparece entre as maiores do mundo. Você conseguir ser a 4ª empresa mais internacionalizada do Brasil. Nós estamos com quase 4.000 funcionários, metade no Brasil, metade na América Latina. Uma coisa incrível, só tenho que agradecer ao meu pai, aos fundadores que fizeram essa marca, essa empresa e nos passaram sempre que o mais importante é a credibilidade, e agradecer a todos os funcionários, todos os colaboradores, os ex e os atuais que fizeram o Ibope nesses 70 anos. O Ibope é feito de gente de dentro e entrevistando gente de fora. E vamos lembrar que o Ibope virou substantivo dicionarizado. Vamos esperar que o Montenegro dê um bom Ibope no Ibope dessa noite. Muito obrigado, fiquem com o programa Metrópolis, uma boa noite e até a próxima semana.